Nesse vídeo vamos falar sobre a taxação dos fundos imobiliários. No último dia 16, o governo Lula vetou a isenção sobre a taxação de fundos imobiliários no Brasil. Isso significa que, se esse veto for aprovado, os fundos imobiliários passarão a ser taxados. Vamos entender um pouco mais sobre essa possível taxação dos fundos imobiliários. O governo veta a isenção de impostos para fundos imobiliários. Entenda como ficam os investimentos. Então, no último dia 16, o governo vetou a isenção para fundos imobiliários. Isso significa que, na prática, os fundos imobiliários passarão a pagar impostos sobre suas receitas. Ainda não sabemos a alíquota efetiva de imposto que pode ser aprovada, mas isso tem gerado uma repercussão muito grande entre os investidores. Tanto que, se você observar aqui no IFIX, no dia que saiu essa notícia, você vai observar que houve uma queda de quase 2% no IFIX, com os investidores temerosos por novo aumento de imposto. E aí vale lembrar o seguinte, que bem antes disso, lá no mês 7, saiu essa notícia. Deputados negam incluir taxação de fundos imobiliários e fiagros na regulamentação da reforma tributária. Apesar desse aumento de impostos não significar que os rendimentos para os cotistas deixem de ser isentos, ou seja, os rendimentos que o cotista recebe ainda são isentos de imposto de renda, desde que atendidos os seguintes critérios: que aquele fundo imobiliário tenha mais de 50 cotistas, que um cotista individual não possua mais de 10% das cotas daquele fundo imobiliário. Então, os rendimentos desse fundo imobiliário são isentos. Mas o que é que acontece na prática? A taxação não é sobre os rendimentos para a pessoa física, mas sim antes dele ser distribuído aos cotistas, aumentando as despesas do fundo imobiliário. Então, para que você entenda direitinho como é que vai funcionar, eu fiz aqui uma simulação para você entender. Aqui nessa planilha eu tenho a simulação bem simples de um fundo imobiliário. Então, digamos que esse fundo imobiliário tem uma receita mensal de R$500 mil, que as despesas desse fundo sejam aí de R$75 mil. E aí, quando desconta a receita menos as despesas, o que sobra é o lucro líquido, nesse caso de R$425 mil. Vamos supor que esse fundo imobiliário possui 425 mil cotistas. Todo fundo imobiliário ele é obrigado por lei a distribuir pelo menos 95% dos rendimentos do fundo. Ele é obrigado a distribuir pelo menos 95% dos seus rendimentos a cada 6 meses. Porém, a maioria dos fundos adotam essa boa prática de dividir, de ratear os rendimentos do fundo mensalmente. Mas aí, digamos, então, que ele tem esse lucro mensal, lucro líquido mensal, já descontado as despesas de R$425 mil. Então, quando se divide o lucro líquido pela quantidade de cotistas, você chega aqui no valor de R$1 por cota. Então, esse é o dividendo que cada cotista teria direito. Como agora vai haver uma nova taxação sobre os fundos imobiliários, aumentando as suas despesas, então essa linha aqui de despesas vai aumentar. Então, vamos supor que ela vai aumentar agora para R$100 mil, de 75 para R$100 mil. Olha o que aconteceria com o dividendo. O lucro líquido diminuiria e o dividendo por cota também cairia. Então, na prática, mesmo que o investidor continue sendo isento de imposto de renda quando ele recebe o valor da cota, na prática, o valor da sua cota vai ser diminuído de toda forma, uma vez que a receita do fundo vai diminuir pelos aumentos de impostos. E aí acontece o seguinte: pode ser que alguns fundos imobiliários consigam repassar esse valor para os inquilinos. Porém, acho muito difícil, muito improvável que esse valor consiga ser totalmente, integralmente repassado para o inquilino. E ainda que esse valor seja totalmente repassado para o inquilino, de forma que não impacte os cotistas, mas esse inquilino agora, por ter também uma despesa maior, vai repassar esse custo para o valor dos seus produtos e dos seus serviços. Não existe imposto sobre uma empresa X ou Y. Todo imposto é um imposto sobre a sociedade. Esse imposto vai sendo repassado até chegar no consumidor final. Então, é uma medida que visa aumentar a arrecadação do governo, que está passando por uma série de problemas financeiros e que, por isso, está buscando maneiras, até muitas vezes desesperadas, de aumentar a sua receita, de aumentar a sua arrecadação via aumento de impostos. Só lembrando que nós já pagamos o maior IVA do mundo. Nós já temos uma carga tributária asfixiante. E isso
pode causar um problema maior lá na frente. O que é que eu vejo com essa situação? Para que os rendimentos dos fundos imobiliários ainda permaneçam atrativos, o dividend yield, com esse novo aumento de impostos, se ele não conseguir ser repassado na sua totalidade para os inquilinos, de alguma forma o mercado vai ajustar o valor dessa cota para baixo para que o rendimento continue sendo interessante. Então é possível que os fundos imobiliários eles comecem a ter uma depreciação no valor de suas cotas para incluir esse novo aumento de impostos aí que o governo federal está criando. Uma coisa importante de se dizer é que o governo ainda não bateu um martelo sobre isso. Existe a bancada do agro e a bancada do setor imobiliário que estão ali buscando fazer lobby dentro do Congresso Nacional para impedir que isso vá adiante. E qual é a recomendação, então, para os investidores de fundos imobiliários? Como a gente não sabe a alíquota efetiva que vai incidir sobre os fundos imobiliários, o interessante é que você não faça nada. Nem você venda suas cotas, nem você compre novas cotas. Por quê? Por dois motivos. O primeiro é que você não sabe o impacto dessa nova medida na receita dos fundos imobiliários. O segundo é que existe aí já uma projeção de que a taxa Selic pode superar os 15%. Atualmente ela está um pouco acima de 12%. Então, se a taxa sobe, os fundos imobiliários vão sofrer uma depreciação no valor de suas cotas. Isso é evidente. Então, se você começar a comprar agora, pode ser que você acabe perdendo quando essa taxa Selic subir. E você acaba tendo um dano também quando essa alíquota ela for definida, caso esse projeto seja de fato aprovado. Mas, de qualquer forma, é importante que você tome cuidado nas decisões que você vai tomar. Nunca tome decisões baseadas apenas em notícias. Aqui no Brasil, nós temos muita insegurança jurídica e essa insegurança jurídica causa muito ruído no valor das cotas dos fundos imobiliários e das ações. Então, investir aqui é muito complicado. É necessário que você tenha muita cautela ao investir operando em notícias. Isso é um erro muito comum, principalmente de investidores iniciantes. Então, muitas vezes a melhor coisa a se fazer é não fazer nada, é esperar a poeira baixar, esperar ser decidido se de fato vai haver esse aumento de imposto e, se houver, quanto vai ser essa alíquota efetiva, para aí sim você pensar em agir, se vai comprar, se vai vender, se vai manter a posição que você já tem, vai fazer outros tipos de investimentos. Foca sempre na alocação estrutural, tenha ali classes de ativos descorrelacionadas, fundos imobiliários, ações, um pouco de renda fixa, uma parte do seu patrimônio fora do país, porque se tudo der errado aqui, você tem parte do seu patrimônio alocado fora do país, né? Principalmente na economia mais poderosa do mundo, que é a dos Estados Unidos. Você pode ter uma parte também do seu capital alocado em Bitcoin. Então, não coloque todo o seu dinheiro numa única classe de ativos, porque de uma hora para outra pode surgir uma medida como essa aí e impactar os resultados. Inclusive, vendo aqui as notícias, os analistas afirmam que o impacto vai ser nulo agora em 2025, que só a partir de 2026 começaria a ter alíquotas teste, alíquotas pequenas, para ver como é que isso se daria. E até 2032 é que você teria ali a alíquota máxima. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e me diz o que você está fazendo. Se você está comprando fundos imobiliários, aproveitando essas quedas recentes, se você está mantendo a sua posição neutra ou se você está vendendo os seus fundos imobiliários porque você está desacreditando na economia e nesse aumento de impostos que o governo tem criado. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou Luan Batalha e esse é o canal Nentar Invest. Fui.